Fala pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Maravilha! Pessoal, primeiramente, né, eu me chamo Matheus e eu resolvi criar esse canal justamente para falar um pouquinho, né, sobre o meu intercâmbio e também para comentar um pouquinho sobre o meu visto americano, né, como é que foi meu processo de retirada do visto no consulado americano de São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho de como é o visto, né? Ele é assim, não liguem pra minha cara, mas já é um modelo novo de visto, tá? E a entrevista, pessoal, ela se baseia muito em relação ao que você coloca no seu DS-160, tá? Então é muito importante que vocês preencham esse formulário com todas as suas verdades, né, todas as informações possíveis da sua vida e que tudo seja, obviamente, né, verdade, tá? Você não pode mentir no seu formulário DS-160, tá? E assim, uma coisa, não vou falar sobre todo o processo de, enfim, da onde preencher, que para isso já tem milhares de vídeos, né, no YouTube, e assim, é somente para contar um pouquinho sobre o relato mesmo de como foi a minha entrevista, né? Então, a entrevista foi de manhã, o meu cônsul foi um homem, e ele me fez muitas perguntas sobre o meu trabalho, né? E ele me perguntou o que eu fazia no meu trabalho, ele perguntou qual era o meu dia a dia na empresa, o que eu fazia, né? Quais eram os processos, quanto eu ganhava. E nisso eu fui informando para ele o que eu fazia, né? Detalhadamente, tudo. E aí eu perguntei para ele se ele queria ver o meu imposto de renda, que eu tinha também, né? Inclusive, né, eu levei uma pasta gigantesca, cheia de documentos, tá? Isso é muito importante que vocês também levem. Pode ser que vocês não apresentem nenhum documento, mas pode ser que eles peçam alguma coisa e é importante você ter lá em mãos, tá? E aí ele me perguntou, voltando aqui ao assunto do trabalho, ele me perguntou várias questões sobre o trabalho e aí eu fui respondendo o que eu fazia, quanto eu ganhava. Perguntei para ele se ele queria ver meu imposto de renda. Ele perguntou também quais eram as minhas perspectivas de crescimento na empresa, se eu tinha pretensão de evoluir na empresa, de crescer na empresa. Eu disse que sim, né? Inclusive eu já havia sido promovido de júnior para pleno na minha empresa, né? Eu sou consultor de expansão, eu faço expansão de franquias e de negócios, por exemplo, né? E aí eu expliquei para ele o que é isso, o que faz, né? E ele gostou, tudo. Eu também, gente, uma outra dica, eu coloquei o link do meu LinkedIn no meu formulário DS-160, que eu acho também muito importante vocês colocarem o link das redes sociais de vocês, que lá tem uma parte do formulário onde vocês podem colocar. Eu coloquei Facebook, eu coloquei também o Instagram, eu coloquei o LinkedIn e também coloquei... Deixa eu ver aqui se tem uma outra rede social que eu coloquei. Enfim, eu não vou... Se eu me recordar, eu falo aqui pra vocês. Mas eu coloquei as principais, tá? E eu acredito que ele tenha, sim, dado uma olhada lá nas minhas redes pra ver se era realmente aquilo, pra confirmar aquilo que eu realmente estava falando. E o LinkedIn é legal porque ele te dá ali um resumo profissional, né? Então, com certeza, eu acredito que ele tenha olhado, né? O Instagram também é legal, gente, por quê? Porque lá ele consegue ver todos... Eu sou uma pessoa que utiliza muito o Instagram, né? Primeiramente falando aqui, eu posto muito sobre viagens, as viagens que eu já fiz, eu posto vários stories, posto no feed, enfim. Não sou blogueirinho de viagem, mas eu tento postar o máximo possível porque eu gosto de postar, enfim, né? Cada um com seus gostos. E aí eu coloquei, e se ele entrar no meu perfil, ele vai ver que realmente eu sou um viajante. Então esse é um outro ponto aonde vai levar seus pontos lá no consulado para conseguir, né, o visto americano, porque eles querem realmente pessoas que vão lá viajar, turistar, gastar, ver, conhecer, e não para ficar, né? Então isso é muito importante que você, se você tiver uma rede social ativa, onde você poste suas viagens, para qualquer lugar, gente, qualquer lugar, não precisa ser só viagem para fora, qualquer lugar do Brasil, mostra ali, se você posta e, enfim, publica, isso mostra que você é um viajante, que você gosta de viajar e gosta de conhecer outras coisas e outros lugares. Então, é importante você colocar também lá a sua rede social, tá bom? Se vocês ouvirem barulho de cachorro, gente, aqui eu tô na minha avó e ela tem 1 milhão de cachorros. O vizinho aqui do lado também tem um canil e é lotado de cachorro. Então, sinto muito se vocês ouvirem bastante latida aí no fundo do vídeo, tá bom? Beleza, sobre as redes sociais, então
muito importantes, né? E o que mais que ele me perguntou? Ah, ele me perguntou também para onde eu ia, né? E aí eu informei que eu ia para Orlando, tá? Eu coloquei Orlando porque, mesmo que não seja aonde eu pretendo ir de fato, né? Eu pretendo ir para Nova York primeiro, conhecer Nova York primeiro, depois, né, ir para Orlando. É importante porque Orlando é onde a maioria das pessoas vão, não, né? E, enfim, tem a Disney, então acredito que seja mais fácil você colocar Orlando, que isso ajude um pouquinho por ser uma cidade extremamente turística. Eu sei, gente, que Nova York é extremamente turística, mas o principal destino dos brasileiros, vamos combinar, que é Orlando e Miami, né? Que é onde está a Disney, enfim. Então acredito que seja mais fácil você colocar que vai pra lá, tá? Enfim, é uma dica que eu dou e pra mim deu certo. E eu já tentei tirar o visto uma vez, no ano passado, e foi recusado. Eu tinha colocado que eu ia pra Los Angeles. E aí dessa vez, que eu tirei esse ano em 2023, em março, eu coloquei que ia pra Orlando. Então, acredito aí que tenha ajudado aí essa questão do destino, tá? Eu também coloquei que eu ia ficar 10 dias, tá? Coloquei que ia ficar 10 dias no destino e coloquei que eu não tinha definido ainda as datas. Por que que eu fiz isso? Eu coloquei somente um mês que eu pretendia ir. Porque às vezes, gente, pro cônsul, né, pode ser uma afronta você já ter uma data específica, ou ter reservas, ou já ter até mesmo uma passagem comprada, porque ele pode pensar assim, poxa, ele não tem nem o visto, como que ele já tem tudo comprado, sendo que ele não tem o visto, né? Então, para ele pode ser um ponto ruim no seu processo do visto americano. Então, isso aí pode te prejudicar, né? Então, eu aconselho não comprar pacotes ou comprar as coisas antes de você tirar o visto americano, tá? Então, eu coloquei dessa forma. Eu coloquei que eu pretendia ficar 10 dias, né? Na cidade de Orlando, tá bom? E mais que eu coloquei. Um outro ponto também que ele perguntou com quem que eu ia. E aí eu informei que eu ia com amigos, né? E nisso, pessoal, eu falei, olha, eu vou com 2 amigos e esses meus amigos, eles já têm o visto americano, né? Inclusive eu levei o visto deles, a cópia, né? Não levei passaporte com o visto deles, obviamente, eu levei sim uma cópia impressa, levei na pastinha, né? E aí ele pediu para ver o visto desses meus 2 amigos. Ele olhou o visto desses meus 2 amigos e eles já haviam ido anteriormente para os Estados Unidos, então acredito que isso também tenha ajudado, né, me ajudado no meu processo do visto americano, né? Falar que eu vou com pessoas que já, né, têm o visto e que já estiveram nos Estados Unidos me ajudou também, porque ele pediu para ver e eu mostrei, né? Então essa é uma dica bem importante. Se você tem um amigo que tem o visto, pede para ele só uma cópia, pede para ele tirar uma foto, foi assim que eu fiz, tira uma foto, imprime ali o visto dele e leva na hora da entrevista e você fala, olha, vou com 2 amigos, vou com um amigo e ele já tem o visto americano, você gostaria de ver o visto dele? Você já mostra, ele pedir para ver, você mostra, e se ele não pedir, você não mostra, tá? E também, pessoal, uma outra dica, o pessoal fala, não fica contando, não é para contar história, e sim você ser objetivo nas suas respostas e, claro, gente, acrescentar informações, né? Quando ele estava me perguntando sobre o visto americano, sobre o visto americano, sobre o meu trabalho, eu já perguntei, você gostaria de ver meu imposto de renda? Eu trouxe. Ele falou, não precisa, entendeu? Então, assim, acrescente, né, mais informações às suas respostas. Não é para contar uma história, mas sim acrescentar informações, tá? Não ser muito, assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito raso em informação. Para onde você pretende ir? Orlando. Mas você vai com alguém? Sim. Quantas pessoas? 2. Entendeu? É para você ser mais comunicativo e informar, né? Passar ali as informações que vai enriquecer ali as informações para o cônsul avaliar, né? Um outro ponto também, pessoal, que me ajudou foi o fato de eu ter já viajado para outros países, tá? Então, no ano passado que eu tive meu visto negado, eu tô até aqui.
com o papelzinho que eles dão, né? Eles dão esse papelzinho aqui. Eu guardei até hoje o papel. Esse papel aqui deu uma tristeza, né? Porque é tanto dinheiro que a gente investe pra conseguir uma coisa e a gente não consegue e perde, né? Enfim, eu guardo. Papel que me custou dinheiro. Mas quando eu tive meu visto negado ano passado, eu mudei, né, o roteiro da minha viagem. E eu acabei fazendo uma viagem para Londres e Lisboa, com stopover em Lisboa, né? Então conheci Londres, né? Conheci Lisboa, né? Consegui os carimbos no meu passaporte. Eu já também havia ido para Paris em 2015, então também tinha já esse histórico de viagem quando eu fui. E aí, neste ano de 2023, nessa nova entrevista que eu fiz para o visto americano, ele me perguntou novamente se eu já havia conhecido outros países. Eu falei que sim, falei todos, né? E, inclusive, em março deste ano, eu tive férias, né? E fui viajar para o Chile. E também já tinha um carimbo aqui. Ou seja, já tinha conhecido alguns países, né? Alguns países, né? E já tinha alguns carimbos. E nisso ele também olhou e falou: ah, você já viajou para outros países, né? Tô olhando aqui. E, inclusive você teve mês passado no Chile, é isso mesmo? Eu falei: sim, eu estava de férias no Chile. E aí eu já, nessa pergunta dele, né? Nessa afirmação dele, eu já incluí uma outra questão. Eu falei assim: isso, agora eu pretendo ir em março do ano que vem para Orlando, né? Ele: ah, que legal. Aí ele começou a digitar, um monte de coisa, ficou um tempão digitando, e ele falou assim: Matheus, dessa vez o seu visto foi aprovado, faça uma boa viagem e seja bem-vindo aos Estados Unidos. Aí ele me deu este papelzinho aqui, né? Ele me deu esse papelzinho aqui, mostrando, informando, né, como o visto vai chegar na minha residência, e também informando que o meu visto poderia ser o novo visto, que é o visto Bridge, né, que é da ponte lá, que é famosa dos Estados Unidos. Se não me engano, acho que de São Francisco, né, que é o novo formato do visto. E basicamente, gente, eu acho que não sei se ficou muito confuso esse vídeo, né, o primeiro vídeo do meu canal. Não sei se ficou muito confuso, se ficou, enfim, é o jeito que deu pra fazer. Mas assim, a dica que eu dou, mais uma dica: fiquem calmos, porque assim, eu pedi a Deus, eu orei a Deus, pedi sabedoria, pedi assim muita calma pra responder todas as perguntas do cônsul, sabe? Então, lógico que eu fiquei nervoso, isso não tem o que fazer, a gente fica nervoso, né? E vai na fé que vai dar certo. Confia, entrega nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo, gente. Eu acredito, assim, que é claro que o seu perfil como viajante diz muito, mas também pode ser sorte, entendeu? Pode ser que o cônsul ele vá com a sua cara e te dê o visto. Porque tem pessoas que não têm vínculo nenhum com o Brasil e conseguem o visto. E pessoas que têm empresa, que fatura, né, milhões de reais, ou tem um bom faturamento na sua empresa, não consegue o visto. Quando eu tentei tirar o visto pela primeira vez, eu tinha bons vínculos, né, faculdade, tudo, emprego, mesmo assim foi negado. Então, gente, assim, eu acredito que seja um pouquinho aleatório se o cônsul ele vai com a sua cara. Então, assim, vai na fé que vai dar certo, tá? Preenche tudo bonitinho, revisa, estuda seu DS-160 e vá preparado para sua entrevista lá, que vai dar tudo certo, tá bom? É nessa que eu vou. Muito obrigado até aqui quem acompanhou. Se ficou muito confuso de novo, desculpa. E é nessa. Um beijo, até outro vídeo.